Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 2 Reis 7 e 8. Eliseu prediz a abundância de víveres. 4 leprosos revelam fuga dos sírios. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Restaurados os bens da sunamita. Eliseu e Azael em Damasco. O reinado de Jeorão e o reinado de Acasias. 2 Reis 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Os 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se disséssemos, entre na cidade, há fome na cidade e morreremos, aí, e se ficarmos aqui também morreremos, vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial do sírio ruído de carros e ruído de cavalos, com o ruído de grande exército em marcha, que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse ao seu servo: Agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tome-se, pois, 5 cavalos
que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro e o rei os enviou como mensageiro após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupa de aviamento, que os sírios, apressando-se, lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial do sírio, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta e pusera o rei à porta o Senhor, em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus. Ele disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? E como disse, eis que o verá com teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Segundo Reis 8. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei por sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e esse é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhos anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente à tua mão e vai e encontra-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Azael ao encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que é bom que havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu dessa doença? E Eliseu disse: Vai, dize-se, certamente viverás. Porém, o Senhor
me tem mostrado que certamente morrerás. E afirmou à sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: Por que chora, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo à sua fortaleza e os seus jovens matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as mulheres grávidas fenderás. E disse a Israel: Pois que é teu servo que não é mais que um cão para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu has de ser o rei da Síria. Então partiu Eliseu e foi a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse que certamente viverás. Sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou no seu lugar. E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado, que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Mas nos seus dias se rebelaram os edonitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso, Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele, e ele se levantou à noite e feriu os edonitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina também se rebelou. O mais dos altos o mais dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura não será escrito no livro de Crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Para Acasias, de 22 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Israel das feridas que o sírio lhe fizera em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei